Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou a dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados e comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não
és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, Não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus e soltou. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então, outra vez no palácio, e perguntou:
a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartir entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara em uma esponja de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximar-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado e com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso o Pai do céu exaltou-lhe, deu um grande nome, exaltou-lhe, deu poder e glória, diante dele céus e terra se ajoelham. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que se entregou na cruz e nos recebeu na luz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Meus irmãos, minhas irmãs, desfiaremos um cordel de mortos? Carregaremos um cordel de caixões? Sim, e não por morbidez. Sim, porque não são mortos sem rosto, sem nome. E por isso não devem ser esquecidos, porque nosso amor não os esquece, porque nossa memória os manterá vivos. Uma pandemia pregou na cruz o corpo de tantos irmãos que viveram conosco, que trilharam a vida conosco e que nos deixaram marcas, mas não pôde encerrar a vida deles. No amor, todos os que morreram insistem vivos. No amor, estão mais vivos do que nunca. Queremos lembrar os irmãos crucificados pela pandemia. Seus nomes estão tatuados na mão de Deus. Então, se corremos agora o risco de esquecer algum nome, e se não podemos também dizer o nome de todos, confiamos que nenhum nome é esquecido por Deus. No nome de Cristo e no nome destes que vamos citar, recordamos todos os falecidos pela Covid-19. Deus nos conhece pelo nome. Deus não nos conhece como um número. Não somos, nem seremos, não são, nem serão uma massa de mortos.
não serão um cordel de caixões. São gente, são pessoas. E tendo morrido com Cristo, cremos que ressuscitarão com Cristo também. Romeu Pereira, vizinho de nossa amiga Elaine. Tione Bernardino Conde, morava uma rua abaixo da igreja, participava das missas às 16h30, aos domingos, aqui no santuário, na cadeira de rodas, no primeiro banco. O sobrinho dele também se foi, Tiago Silva Rabelo. Marino Batista Júnior, cujo 7º dia celebramos ontem. Trabalhava na pastoral do batismo, era proclamador da palavra. Francisca Ribeiro, que foi nossa ministra, líder de comunidade. Lígia do Leandro, Cida do Perdigão, Geraldo da Cristina, Sidney da Bia, André Luiz Bernardes, Ricardo da Alcione, Jusileia do Gerres, Márcia do José Moscardini, todos esses do diálogo conjugal. O filho da Selma, Jorge Augusto Coutrin, com apenas 32 anos. Luiz Carlos da Cilinha, que era nossa proclamadora. Ângelo da Mirair, membro do Renascer, pai do Danilo, que foi nosso ministro. Marcos César de Souza, médico cardiologista que participava ativamente das missas e da comunidade São Mateus. Ricardo Pinto Machado, do 67º Diálogo Conjugal. E tantos outros nomes que Deus, em sua infinita misericórdia, conhece e reconhece. Queremos hoje olhar para a cruz de Jesus e não esquecer nenhum destes. Lembrar o que Ele mesmo nos diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Isso é muito forte. Significa que a cruz de Jesus reúne, agrega a todos. Todos estamos unidos ao redor da cruz, não por adoração da dor, não porque sejamos doloristas, é incansável repetir isto, não porque queiramos a morte, de jeito nenhum, mas porque estamos ao redor do maior sinal, do maior ato divino. Não existe ato divino maior do que este: Deus se entrega, Deus se dá, oferece sua vida. Estamos diante do Deus crucificado, estamos diante do Cristo crucificado e de seu amor derramado inteiramente, sem reservas. Para que não haja mais injustiça, unamo-nos todos ao redor da cruz, para que o amor seja capaz de vencer o ódio, a violência, o terror, a indiferença. Unamo-nos todos ao redor da cruz, para que os mortos não se multipliquem mais do que já se multiplicaram. Deixemos o que nos desune, deixemos as brigas partidárias, deixemos a polarização política, deixemos a vaidade das crianças que querem ter razão. Unamo-nos ao redor da cruz de Cristo, que salva, e nos ponhamos ao lado dos crucificados, ao lado dos que sofrem. Defendamos a vida para que não haja mais morte. Dirão: morre-se sempre, morrer é normal, onde há vida há morte, por certo, mas não morte causada, não morte que soa indiferente, não morte que surge da injustiça e da crueldade. Contra esta morte, nós devemos lutar abertamente, porque nos reunimos ao redor da cruz. Morrer faz parte da vida, sim,
Ninguém duvida disso. Mas o Deus da cruz não morreu de uma morte natural, não morreu de idade avançada, não morreu porque ficou enfermo sequer, ele morreu assassinado. Porque os poderosos, que não estão nem aí para nós, resto do mundo, não estão preocupados conosco, os poderosos lavam as mãos. Porque escarnecem da vida dos mais pobres, não estão preocupados com a economia, não, nem com a vida, tampouco. Estão preocupados apenas consigo mesmos, com o próprio pescoço, com o próprio bolso. E se puderem matar ou deixar morrer para se salvarem, o farão. Não sejamos tolos, portanto, unamo-nos ao redor da cruz. Unamo-nos como quem aprende lá, aqui e sempre, que a doação e a entrega da vida é a resistência contra a maldade e contra o desprezo. É resistência contra a falta de solidariedade, da empatia, do cuidado. Deixemos de ser movidos como massa, como multidão amorfa, a mesma multidão que clama com ramos e depois grita: crucifica-o. Deixemos de ser multidão tola, que é levada a gritar: crucifica, crucifica, porque não se informa, porque só se informa a partir das redes sociais, porque transmite fake news, porque se deixa levar por mentiras, porque não quer a verdade. Ninguém nos garante a verdade que liberta, só Jesus. Deixemos de ser a massa amorfa que segue falsas verdades, falsamente libertadoras. Só a verdade de Jesus é libertadora e ela está pregada na cruz, ao redor da qual nós nos reunimos agora. Unamo-nos, pois, aos pés da cruz, para aprendermos a ficar de pé ao lado das cruzes do mundo, ao lado das cruzes de dor de nossos irmãos. Deixemos os muros que nos dividem, deixemos os muros onde subimos para não fazer escolhas. De lá nós também escolhemos não nos comprometer. Coloquemo-nos aos pés da cruz, que é de onde a gente recolhe frutos de vida. A semente, se não cair na terra, não se quebrará e não dará frutos. Da morte de Jesus, nós recolhemos frutos. Queremos dar frutos também. Os frutos do amor. Damos os frutos do amor? Florescemos e frutificamos os frutos do amor? Ou estamos escarnecendo dos irmãos que sofrem na cruz? Desce daí, se és o Filho de Deus. Desce daí. Estamos acolhendo os nossos irmãos e dando frutos de amor? Ou estamos indiferentes aos irmãos? Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim, diz Jesus. Ele foi elevado na cruz. Na cruz está a sua glória, pois ali está todo o seu amor. Mas muitos não a querem. Muitos não ficam aos pés dos crucificados, nem da cruz. Muitos insistem nas divisões. Muitos resistem à vida e se aliam à morte, aos poderes que geram morte. Muitos negam Jesus, muitos traem Jesus. Não dá para ficar debaixo da cruz e se aliar com a maldade que aliena e que destrói. Não dá para ficar debaixo da cruz para depois insistir crucificando ou apoiando crucificadores. Hipocrisia. Estamos diante de uma crise sanitária, logo mais de uma crise funerária, de uma crise ambiental. Talvez tudo isso seja verdade, mas de uma verdade ninguém duvida já. Estamos numa crise humanitária. Humanitária, porque falta humanidade.
Humanitária, porque falta gente capaz de ser humana. O que está em jogo agora, nas atuais circunstâncias, não é se pertencemos ao time A ou ao time B. Não é se estamos do lado A ou do lado Z. O que interessa agora é se somos capazes de ser humanos. É se somos capazes de praticar humanidade. A humanidade do Cristo, o humano que dá vida e com ela frutos. Não se deixe atrair pela cruz e pelo Cristo quem insiste na mentira, quem insiste na perversidade, quem faz pouco caso da morte, quem faz pouco caso das vítimas, quem nega as medidas precisas e preciosas de saúde, quem aproveita o momento para explorar. Jamais se decidiu pelo Cristo quem finge que a cruz não existe e esquece os que estão morrendo nela. Só tu, ó cruz, mereceste suster o peso do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o cordeiro imolado banhar-te em sangue fecundo. Salve, ó altar, salve vítima, eis que a vitória reluz. A vida em ti fere a morte, morte que a vida conduz. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça que floresceu na paixão. O fruto da graça é que fomos salvos, e porque o fomos, devemos viver como salvos. Vivemos como quem foi salvo. O Cristo morre e com a sua morte vence o inferno. Nós que renascemos de seu sangue na cruz, devemos continuar lutando contra os poderes infernais da mentira, da indiferença e da morte.